Olá, família, boa noite, a paz do Senhor. Como vocês já estão cansados de saber, né? Meu nome é Ingrid e eu estou muito feliz de estar aqui mais essa live com vocês. E também hoje estou com duas convidadas lindas pela primeira vez e eu vou deixar que elas se apresentem para vocês. A paz, família Redenção, eu sou a Letícia. A paz, família Redenção, sou eu, a Brenda. Tá, é um prazer muito enorme de estar aqui hoje. Temos uma palavra poderosíssima e muito especial. Verdade. Então, o nosso tema de hoje é amigos de pecadores. Pensa aí só pelo tema. Mas antes de eu pedir para a Lelê fazer a leitura do nosso texto base, eu não posso deixar de pedir para vocês deixar o nosso like, compartilha com seus amigos, seus inimigos. Brincadeira da parte. Mas compartilha essa live com o máximo de pessoas que vocês lembrarem, porque nós cremos que será bênção. Amém? Amém. Lelê, pode ler. Vou ler Mateus 9:10. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Então, na outra tradução, nós fizemos a leitura em duas traduções. A da Lelê a NBVT, né? Não, a dela é NBV e a minha é NBV. Aí eu vou pedir para a Brenda ler na dela, porque tem uma palavrinha chave que nós vamos basear o nosso estudo e a nossa live. Por favor. Na NBVP tem um versículo que diz assim, eu vou ler do 12 ao 13. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios de vocês que me interessam, mas que tenham misericórdia. Na verdade, eu acho que tirou um aqui que tinha uma palavra importante. Aí continua: meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores e não aqueles que se acham bons para que voltem para Deus. Então, como eu já falei para vocês, como eu falei para vocês, o nosso tema é os amigos de pecadores, né? Esse tema, ele abrange vários assuntos, né? É uma frase pequena, mas com um texto muito completo. A gente tem aqui um estudo muito completo, um texto base muito completo. E o que me chamou a atenção nesse versículo, né, quando a Letícia estava lendo, é aqueles que se acham bons. Quando a gente fala de amigos de pecadores, a gente está falando sobre nós, né? Porque nós pensamos, amigos de pecadores. A gente pensa lá naquele vizinho que fala 500 mil palavrões, naquela pessoa que não sei o quê. Mas a gente esquece que também somos pecadores. Então, Jesus, ele é o nosso amigo. Então, hoje, o que nós queremos, né, junto aqui com as meninas, a gente compartilha bastante coisa, o que nós queremos que todos entendam, né, é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe quem ele vai amar. Ele não escolhe quem vai ser amigo dele. Na verdade, quem tem esse tipo de atitude somos nós, na maioria das vezes. A gente seleciona o tipo de pessoas que nós queremos ter contato. E eu tô falando sobre mim, tá? Porque a palavra, antes de a gente estar aqui compartilhando, né, umas com as outras, a gente está compartilhando com a igreja, a palavra, ela traz confronto para nós. A palavra de Deus, ela nos constrange, ela faz a gente se reavaliar para ver se nós estamos indo de acordo com aquilo que Deus está nos ordenando. Então, quando Jesus fala assim, aqueles que se acham bons, isso é para nós, literalmente. Né? Porque muitas das vezes a gente pensa que por estarmos envolvidos, né? E isso eu não estou querendo menosprezar as coisas que nós fazemos, aquilo que nós temos como responsabilidade, mas muitas das vezes a gente se engana de achar que só porque estamos envolvidos em diversas coisas, que estamos na igreja 24 horas, a gente é melhor do que as outras pessoas que ainda
ainda não conhece A Jesus. gente sempre acha também que o nosso pecado sempre é menor do que o pecado do irmão. Exatamente. Sendo que para Deus todos os pecados são pecados. Isso Então, que você tá falando. Então, tipo assim, eu não sou melhor que a Ingrid, porque a Ingrid fez uma coisa, ao meu ver, pior do que eu fiz. Não, todos nós somos pecadores. E Jesus veio pra nós, pecadores. Veio pra nós. Aquele que talvez prostituta, aquele que rouba, aquele que tá preso, pra todo mundo. Jesus veio pra todo mundo. E realmente é o mal do ser humano, né? Da nossa mente humana. Querer discriminar algumas pessoas porque a gente acha que o nosso pecado é sempre o mais leve, mais tranquilo do que o outro. E a gente pensa, isso que a Brenda tá falando é muito importante, porque a gente pensa que o nosso pecado é menor, sendo que não existe nem pecadinho nem pecadão. É tudo pecado. Ah, mas foi só uma coisinha, mas foi um pecado. É só uma mentirinha. E a gente pensa que só por eu ser uma pessoa ativa, uma pessoa que tem sempre uma presença, que, enfim, o meu pecado tem perdão, mas o daquela pessoa não tem. Sendo que Jesus, ele não seleciona as pessoas que vão perdoar. A gente tem diferença de atitudes, não é verdade? Existe o fato da Brenda reconhecer que ela é uma pecadora e que ela é completamente dependente da misericórdia de Deus. E existe o fato da pessoa de achar que não. E até o que tá baseado no versículo, né? Tipo, ele fala, meu trabalho aqui na terra é chamar os pecadores, não aqueles que se acham bons. Se acha. Às vezes a gente tá na igreja, a gente acha porque a gente tá vindo sempre na igreja, todo domingo, a gente peca e a gente, mas eu tô na igreja. Não. O mesmo pensamento dos fariseus. Exatamente. Né? Exatamente. Se tornando o fariseus. Isso aí. Um pensamento de autossuficiência. Os fariseus de hoje em dia. Que o Jesus já veio. A única diferença é que a gente acredita em Jesus. Mas que Jesus já veio e que a gente tá salvo, a gente é santo. Sim. E que as outras pessoas que estão na rua, a gente não precisa, sabe, estar em comunhão com elas, sim, com as pessoas que estão na igreja. Então a gente se fecha nesse mundinho nosso aqui e é isso. A gente vai ser salvo e a galerinha de fora, um beijo. E muitas das vezes a gente tem que se reavaliar sempre, né? Porque às Todos vezes a os gente acha que estar dentro da igreja, a gente estando dentro da igreja, a gente não precisa mudar nunca. E às vezes a pessoa que está de fora ainda é mais receptiva à mudança, é mais receptiva a ouvir a voz de Deus, né? Tá mais atenta a ouvir a voz de Deus, aquilo que realmente o Senhor quer transformar na vida deles, do que nós mesmos que estamos aqui. Porque a gente acha que a gente tem que estar fazendo certo, não é Sim. assim? Como eu disse também. Isso aí, pelo Eu acho que essa questão que vocês estão falando entra muito no fato de por que eu venho na igreja? Eu sempre falo isso. Por que eu venho na igreja? É importante que eu tenha comunhão com meus irmãos? Com certeza. A gente não tá falando que, então a partir de hoje você... Não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos entender. Porque às vezes a gente vem pra igreja sem propósito, sem perspectiva de mudança de vida. No automático. No automático, é um hábito. É certo, todo domingo. Eu acordo e aí 6 horas da manhã é a hora que eu boto meu telefone pra despertar. Isso aí é pra quem tá sempre instalado e a gente chega aqui cedo. E isso não é um peso não, tá? A gente venho com prazer. Mas aí eu acordo 6 horas da manhã e aí me arrumo, 8 horas eu tenho que estar aqui na igreja, que às vezes eu tô escalada na mídia, ou às vezes tem reunião de liderança, que a maioria das vezes eu tô mais na escala da mídia, né? E aí 9 horas tem o CTM, 10 horas tem o culto, e aí acabou. Mas eu não venho com aquelas perspectivas, sabe, de tipo, caramba, eu vou chegar lá e hoje eu quero mudança. Hoje eu quero mudança. A gente já criou um hábito. A gente se acostuma com... É muito engraçado que eu vivia muito assim, exatamente como você falava. E aí, tipo assim, depois que eu mudei a minha mente, tipo assim, é como se a minha segunda fosse meu domingo. Eu não paro mais de gostar eu não gostava da segunda-feira, que parecia que começava a semana. Agora eu gosto do começo da semana, porque a minha semana já começa no domingo. Eu vejo o domingo como se fosse uma oportunidade de cultuar ao meu Deus, uma oportunidade de viver uma nova semana, de reescrever uma nova história na semana. Às vezes a gente perde esse sentido, sabe? De, tipo assim, ter um novo propósito. A gente vai vivendo no automático, a quinta-feira tem célula, e aí no sábado a gente faz as nossas coisas, aí no
todo domingo vem pra igreja, e aí a gente vai vivendo ali e esquece que a palavra de Deus, ela tá sempre se renovando, então eu quero mais, Dia após sabe? dia. Sabe, a gente esquece de ter esse anseio de querer mais sempre, porque a gente realmente acaba vivendo no automático, e a gente tem que enxergar como o domingo fosse uma nova oportunidade de viver algo novo em Cristo. Sempre. E a gente tá falando sobre isso, parece que a gente tá fugindo do assunto, mas não. Porque isso a gente tá querendo trazer a importância sobre a dureza dos nossos corações, da gente que tá sempre aqui na igreja. Aí a gente pensa, amigos de pecadores é um tema muito forte, né? Porque para mim, nossa, gerou confronto aqui dentro de mim. Porque eu não posso olhar para o meu irmão, né, que hoje não tem mais a, vamos dizer, uma vida ativa, né? Como eu tenho aqui na igreja, não é mais tão frequente na igreja como eu, e olhar para ele como se fosse a pior pessoa do mundo, porque eu já fui uma pessoa que estive nessa condição. O que a gente tem que ter é o que Jesus tem conosco, e isso é o que falta hoje em dia, é ter a compaixão que Jesus tem, porque Jesus, ele não anulava as pessoas, ele não impedia as pessoas de chegar até ele, mas a gente impede as pessoas de chegarem até Jesus. Exatamente. Porque a gente quer se colocar no lugar de Jesus, só que a gente quer se colocar de uma forma errada. Entende? A gente esquece que ele abraça. Eu rejeito, quem rejeita é o homem, quem abraça é Jesus. Então, isso me trouxe um confronto, porque eu fiquei pensando em diversas vezes, diversas oportunidades que eu tive de compartilhar da palavra, de abraçar pessoas que estão numa condição de vida diferente da minha, mas que eu achava que ela não era digna de receber o perdão de Deus, porque eu achava o pecado dela absurdo, sendo só o pecado dela que é absurdo e o meu. Só porque ela não tem um contato direto com o pai, ela peca de uma forma diferente da minha, tudo bem, existe diversas formas de pecado, né? Então, isso me trouxe, né, um constrangimento, porque quantas vezes eu já deixei de apresentar Jesus para as pessoas por causa da dureza do meu coração. Por obstáculos que nós mesmos criamos. Eu criei as pessoas ali sedentas de ouvir. Então, se Jesus, ele faz questão, Jesus, ele anda, se a gente for parar, né, para ler na Bíblia, como a gente estava compartilhando aqui, Jesus, ele estava com todos os tipos de pessoas, ele não se corrompia. Existe uma diferença. Mas então a Bíblia fala sobre a roda dos escarnecedores, né? Que foi o que a gente estava comentando. Existe uma diferença. Você está preparado para você estar com esse tipo de pessoa? É o que eu penso. Olha, hoje eu não consigo estar nesse lugar porque eu ainda estou em tratamento. Isso aí. Eu ainda estou sendo cuidada nessa área. Você Então, conhece seus limites. a gente tem que reconhecer os nossos limites. Mas só que, nisso eu não consigo te ajudar. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar e que está me ajudando também. Você então vai vamos ser lá. uma ajuda E já aí, buscando alguém. isso aí, Jesus quando eu penso assim, quando ele estava ali no meio das pessoas, ele não deixava de testemunhar quem ele era. Ele não deixava de cumprir o propósito que ele tinha que cumprir na vida das pessoas. E é por isso que algumas pessoas não conseguiam ouvir as palavras de Jesus porque era muito dura, não é verdade? Nem a gente às vezes consegue. Jesus era totalmente intencional. Todo lugar que ele ia, todas as pessoas que ele falava, ele era intencional, ele era literalmente o líder, era ele quem falava, ele pregava nas sinagogas, ele era totalmente, assim, as palavras dele eram certas para, por exemplo, com a mulher samaritana. Ele foi muito intencional, ele falou, assim, a vida dela, ele falou o que ela estava pensando, ele falou o que precisava na alma dela e ela saiu espalhando para todo mundo que ela tinha achado o Messias, que ela tinha encontrado alguém que tinha falado da vida dela toda, sabe? Ele foi, assim, mudou a vida dela completamente por ser totalmente intencional. Ele não deixou ser corrompido, assim, nos lugares que ele ia. Ele era a pessoa que ia lá e era o cabeça, liderava, sabe? Falava, era ele que falava e as pessoas ouviam. E ele também sabia, tipo assim, que existiam questões que ele falava, e ele sabia que as pessoas não estavam, às vezes, preparadas, com o coração quebrantado, para seguir naquele momento. Mas ele não desistia. Ele não desistia. Ele não desistia. Mesmo ele sabendo que talvez não seja esse momento, mas eu não vou deixar de falar.
É tipo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É tipo assim, mesmo que eu saiba que aquela pessoa, talvez aquele meu vizinho, não vá pra igreja, eu não vou deixar. Porque um dia, quando ele for, eu vou falar que aquela pessoa ali nunca desistiu de mim. Isso aí. Sabe? E realmente a gente não desistir, né? Tipo, ai meu Deus, tá muito difícil. Ai, ele é pecador demais. Ai, cabeça dura demais, vou deixar pra lá. Não, sabe? Tô ali. Ai, aquele meu amigo da escola tá sempre falando. Ah, não vou, não quero, não gosto. E aí ainda assim, não, vou continuar falando. Trabalho, a pessoas do trabalho, pessoas que moram perto de você, continuar falando do amor de Deus, da misericórdia dele, sabe? De viver algo novo em Cristo, porque o Senhor, ele é amigo de pecadores. Ele tá ali, te ajuda, mas ele traz uma novidade de vida, sabe? Ele vai te abraçar, ele vai abraçar o pecador, mas ele vai trazer uma palavra de transformação para a vida. Sim, sabe? e essa é a diferença, né? E outra coisa importante é que Jesus ele não ficava rodeando, sabe? Não, ele era Procurando palavras que possa, ai, mas eu vou falar de uma forma. Será que se eu falar com a Brenda assim, a Brenda vai. Sabe por que hoje eu penso? Por que a gente desiste muito das pessoas com facilidade? E eu já estive nesse lugar. Tô falando de mim, né, na verdade. Porque a gente quer se colocar no lugar do Espírito Santo de convencimento. Isso aí. Eu preciso fazer a minha parte, entender o meu lugar. Eu sou apenas o canal. Agora, o poder de convencer de todo pecado, justiça, é de Deus, é do Espírito Santo. Então, quando a gente entende isso, a gente continua insistindo nas pessoas. Não, eu creio que uma hora o Espírito Santo ele vai trazer renovo. Eu creio que uma hora o Espírito Santo vai trazer libertação. Eu creio que uma hora o Espírito Santo vai dar o livramento. Mas só que não, a gente fica ansioso. Não, ó, Brenda, ó, eu trouxe essa menina aqui pra você. Aí, ó, mas eu quero que tu hoje mude de vida. E eu recebi uma palavra porque a gente se encontra. Quando eu sobre esse tema, né? Na hora vem o nome de pessoas que a gente sabe que precisam reconhecer Jesus, enxergar Jesus como amigo. Pessoas que a gente precisa apresentar a Cristo, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que eu deixo muitas das vezes eu deixo muito de insistir nas pessoas por conta disso, porque eu quero que as pessoas tenham uma mudança de vida de uma hora para outra. Mas e eu tive uma mudança de vida de uma hora para outra? É um processo. A gente não quer respeitar o processo que Deus tem para a vida dessas pessoas. E muitas das vezes a gente acaba, tá, não quer, não quer. Sendo que não é que a pessoa não queira, porque às vezes é um processo. É uma libertação, e até que a pessoa alcance. Obviamente, existe a diferença da pessoa que não quer, que foi o que eu até estava conversando com vocês, né, no início, da gente ficar ali insistindo, insistindo, insistindo em quem não quer, né? E a diferença de pessoas que falei até errado, até quer, mas existe uma dificuldade literalmente. Entendeu? É um processo. Uma pessoa viveu a vida inteira de sem Jesus, a vida inteira fazendo as próprias vontades. Hábitos, né? Exatamente. É complicado. É complicado. Não sei dizer se a palavra isso é complicada, né? Porque a Bíblia fala que Deus nos fez simples e direitos. Nós complicamos tudo. Então a gente às vezes dificulta o acesso das pessoas. Então, para a gente ser mais insistente, mais persistente na forma que Deus é conosco, nós precisamos entender o nosso lugar de servo. De servo, e ponto. Não, Senhor, eis-me aqui, mas eis-me aqui até que ponto? Eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Mas quem garante é Deus. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Se ele colocou aquela pessoa no meu caminho, se ele viu algo bom na sua vida, quem sou eu para não enxergar? E é isso que a gente pede, essa sensibilidade. Esquece que, caramba, mas olha o que ela fez, tá bom, mas para Deus isso não é nada. Isso, gente, sério, isso às vezes me traz por exemplo, um assunto muito polêmico, né? Sobre, tipo, sobre o abusador. Isso é absurdo, isso é doloroso. Mas caramba, Jesus ama. Jesus ama. Tem noção disso? É duro pra mim. Pra mim é duro, mas Jesus ama. E eu preciso me colocar no lugar de Jesus. É difícil. Né? Porque quando a gente fala de fora, parece que mas é complicado.
Como que eu vou amar? Mas Jesus ama. Ele não seleciona. Não, ele é tão filho quanto você. Ele é tão digno de perdão como você. Porque às vezes a gente só não teve a mesma prática que ele. Mas quantas vezes a gente já abusou das pessoas em palavras? Verdade. Entendeu? Então a gente esquece que a gente é tão pecador como as outras pessoas, né? Que o Senhor já perdoou de nós o imperdoável, né? Realmente. E aí, o que vocês acham? Uma coisa que falando sobre a gente achar que é o Espírito Santo, uma coisa que eu aprendi no Equibalo, que na verdade me fez refletir muito, é que o presbítero Wilton falou uma coisa sobre nós saber quem nós somos através dos nossos vizinhos e pessoas próximas. Que elas vão dar testemunho de nós. Não adianta vir e perguntar quem é você, Brenda. As pessoas, a sua vizinhança, as pessoas ao seu redor vão me dizer quem você é. Por exemplo, a gente também achar que, por exemplo, a gente indo para a igreja, para a célula, e a gente vendo os nossos vizinhos vivendo da forma deles, assim, sem conhecer Jesus, e a gente não convida eles para vir para a célula, já ficam conformados, já estamos conformados de Que eles não têm mudança de vida. Exatamente, de que eles estão vivendo a vida deles e que eles não vão aceitar. A gente nem sequer Tenta. me colocando no lugar. Muitas vezes eu nem sequer tento. Mas vou mudando isso, em nome de Jesus. Amém. Nem sequer tento porque eu acho que eles estão conformados com a vida deles. Na verdade, eu que estou conformada com a vida deles, de que, sabe, de que eles não vão mudar. Mas, na verdade, o Senhor não acredita nisso. O Senhor quer que eu vá lá e fale com eles. Mas eu nem sequer tento e fico conformada porque eu acho que eu não vou convencer eles o suficiente para poder virem comigo, sabe? Eu nem sequer planto a semente para poder saber se o solo tá fértil, se o solo tá, sabe? É verdade. Perigosa. Mas isso é verdade, a gente perde essa sensibilidade de que as pessoas estão carentes de Jesus. E a gente, como líder de jovens, né? Aqui tem 3 líderes de jovens, a gente entende muito bem sobre isso, mas meninas que chegam completamente carentes, sabe? E quer a nossa atenção o tempo todo, mas na verdade não é de nós que elas precisam. Não é de nós que elas precisam de Jesus. Jesus, eu falo muito isso na minha célula o tempo todo. Eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém, não consigo mudar nem a minha. A não ser que eu queira. Só quem pode mudar a vida de vocês é Jesus. Entendeu? Então, só que a gente perde isso, né? Poxa, eu olhei pra fulano tanto tempo, por exemplo. Caraca, tem tanto tempo que aquela minha vizinha tá naquela situação, né? Deixa. Aí a gente já idealiza, né? Tipo, se eu chamar, ela vai falar que não dá por conta do trabalho. Caraca, ontem eu recebi uma palavra que eu recebi essa palavra ontem e aqui é a confirmação de Deus aqui, né? Já lá na igreja, aqui na igreja tem falado há muito tempo comigo, muito tempo sobre oração, né? Que muitas das vezes a gente tem guerras, né? Tem guerras. Isso é de 100%, 99% das guerras a gente só ganha na oração. Isso é fato. E aí, às vezes, a gente deixa de ter a oportunidade de falar com as pessoas porque a gente não ora da maneira que nós deveríamos orar. Senhor, nesse momento eu estou indo conversar com a Brenda. Sabe o que eu tô sentindo? Mas aí eu já vou com medo, mas caraca, quem garante é o Senhor. Então a gente não ora tanto, então a gente vai disposto a perder. A gente já vai disposto, tipo, não, poxa, Brenda, eu sei que não dá por conta do teu trabalho e tal, mas não tem problema. Não, vamos lá, vamos dar uma solução. Ó, Brenda, não tem por conta do teu trabalho, mas sei lá, se você quiser conversar comigo no telefone, se você quiser marcar um dia diferente do teu trabalho, dá soluções, a gente já vai com um problema. A pessoa já tá com um problema e a gente chega com mais um problema que impede ela de realizar aquilo que o Senhor quer fazer na vida dela. Conectando muito com o que a Lelê falou, às vezes nós tomamos o lugar de pessoas limitantes, igual você falou. Que, tipo assim, às vezes a gente seleciona qual pessoa é mais fácil da gente levar para Jesus. Às vezes a gente só vai no mais fácil. É verdade. A gente não, às vezes, esquece que Jesus veio para todos. Todos, sem exceção. E aí a gente quer evangelizar para alguém que vê que é mais tranquilo, para ver que é alguém que é mais receptivo à palavra, para alguém que, sabe, é mais que vai realmente te ouvir. Mas aí já é fácil demais.
E Jesus evangelizou, falou para as pessoas difíceis, sabe? Tipo assim, buscou as pessoas difíceis. É justamente Jesus colheu os pecadores, veio atrás dos pecadores. Às vezes a gente quer, aquela pessoa já conhece mais ou menos a palavra, eu vou chamar ela para ir para a igreja, vou trazer ela para a célula. Mas não, a gente esquece que as pessoas também que não conhecem nada, que talvez nunca foram à igreja, merecem também a palavra, sabe? Os nossos vizinhos, do que a Lili falou, tipo, meu vizinho escuta funk o final de semana todo. Não vou falar, porque ele já escuta funk, já não vou evangelizar pra ele, já não vou falar de Jesus pra ele. Mas não, é principalmente pra eles que você precisa falar, sabe? É que merece um convite, mesmo que você saiba que não vai vir com tanta frequência, mas uma semente que é plantada já é realmente vivendo o evangelho de Jesus, sabe? E Jesus, ele não tinha medo, né? Isso me chama muita atenção. Jesus, ele não tinha medo de como as pessoas iriam pensar sobre ele. Mas é o que eu falei pra vocês no início. Ele não tinha medo de pregar a verdade. Mas a gente perde as pessoas por isso, que a gente tem medo de fazer aquilo que ele fez. Mas Jesus, ele era duro. E foi com a dureza dele, né? Muitas das vezes com a fala dele rígida, direta. Ele não era duro, ele era direto. Jesus era direto. Ele não, sabe, ele não, vou encontrar uma forma. Não, ele era direto, ele chegava direto ao ponto. Tu que é isso? É mudança de vida. Arrependimento. Perdão. É muito daquilo. Ele falava, ele evangelizava, ele acolhia os pecadores, mas dizia, eu tô te abraçando, tô te acolhendo, mas você vai ser transformado. Isso aí. Você precisa mudança mudar. de vida. No exemplo, tem até aqui anotado do estudo, do exemplo de Zaqueu, Jesus o constrangeu de uma tal forma, mostrou para ele um amor tão forte, que Zaqueu largou tudo que tinha. Falou que iria restituir tudo aquilo que ele cobrou a mais de imposto, ele iria restituir, ele iria deixar suas riquezas justamente por causa disso, por causa de Jesus, sabe? Então, tipo assim, eu fico vendo diversos exemplos na Bíblia, né? E Jesus, como você disse, ele não era uma pessoa limitante, as pessoas não o limitavam. Ele não se moldava às pessoas, as pessoas se moldavam a ele. E isso é importante, porque a gente quer se amoldar ao padrão do mundo. Eu tenho que andar igual ela para ela vir até Jesus. Não existe isso, é a maior enganação do inferno. E com a franqueza e com a objetividade de Jesus é que ele conquistava as pessoas. Com amor. Ele dava amor para todos, ele era franco com todos, ele acolhia a todos, mas ele não se moldava para o mundo. Ele não se transformou, se adaptou às pessoas. As pessoas se adaptaram a ele. É isso aí. Porque ele sabia por quem ele fazia e para quem ele fazia. É isso aí. Então, gente, já estamos encaminhando para o finale. Chegamos aqui super nervosas, né? Mas o assunto vai desenvolvendo. Só que, mais uma vez, quero te pedir, por favor, Igreja do Senhor, não deixe de dar o seu like. Já compartilhou com alguém pra estar assistindo essa live? Vamos lá. Sua família. Família, amigos. Manda aí pro seu sua amigo mãe, não seu pai. Isso aí. Seu vizinho. A pessoa que você pensou, quando tu viu o tema, Amigos de Pecadores, quando a gente leu, vai lá e compartilha, ainda dá tempo. Seu amigo da faculdade. E agora, meninas, eu quero ler com vocês, né? João, capítulo 8. João, capítulo 8, do 1 ao 11. Nós vamos falar agora um pouco, só para a gente, né, finalizar com chave de ouro. Não vou ler tudo, não. Esse texto ele fala muito sobre a mulher adúltera, né? E aí diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão.
com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles? Onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, assim, a gente já poderia ter encerrado esse assunto desde o início, né? Porque Jesus, ele tá sempre nos chamando para a gente nos avaliarmos. Lembrando, amigos de pecadores, meu amigo, eu sou tão pecadora como a mulher adúltera. Ela só adulterou, mas eu faço diversos pecados diferentes dela. Então, todo mundo ali, né? As pessoas, assim, por isso que eu falo, né? A gente se coloca num lugar que nem Jesus se coloca. Jesus, ele tinha todo o... Ele é o próprio Deus, né? Ele é o Todo-Poderoso. Ele poderia julgar, acusar, não sei o quê. Não, cadê aqueles que te acusaram? Ah, foram embora. Então vai em paz. Só abandone a sua vida de pecado. Só abandone a sua vida de pecado. Então, eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Que isso, a gente precisa ter um coração igual ao de Jesus. Essa é a verdade. Precisamos ter um coração igual a ele, que está disposto a não olhar para o que a pessoa fez, mas olhar para o interior dela, né? Porque muitas das vezes aquilo a gente olha muito o exterior e esquece do interior, né? As pessoas precisam de ajuda. E a Bíblia mesmo fala que antes de eu querer tirar aquilo que está no olho do meu irmão, tem que tirar a trave que está no meu. Não é verdade? Então, às vezes, eu lembro, né, que eu acho que uma vez o pastor João, ele ministrou uma palavra sobre isso aqui, ó, sobre apontar o dedo. E quando eu aponto um, eu tô com 4 dedos virados para mim, né? Então, eu sou tão pecadora como tal. E Jesus, ele não me rejeita. Jesus, ele não me apedreja. Ao contrário de pessoas. Então, a gente vê que isso é do ser humano, né? Ser acusador, ser julgador, olhar, achar que as pessoas não são dignas de perdão. Mas só que Jesus, ele não é assim. Então, a gente precisa ter um coração como o de Cristo. Eu preciso todos os dias. Essa palavra aqui tá me matando por dentro, né? Tá me constrangendo mesmo, porque eu preciso ter esse coração, um coração contrito, um coração disposto a amar, independente do que a pessoa seja, independente do que ela faz, independente do que ela foi. Jesus, ele perdoa. Todos os seus pecados são perdoados. Ele só fala, abandone a sua vida de pecado. Foi o que ele falou para ela. Então, é a mesma coisa que nós precisamos fazer com as pessoas. Ensiná-las, né, a abandonar as práticas que ela tem, por Jesus, o arrependimento. E aí, Brenda? Tem um trecho aqui do estudo que diz assim: ser amigo de pecadores significa, na perspectiva de Jesus, enxergar o valor e a dignidade de cada pessoa, independente dos seus erros. Ele oferece a todos uma chance de arrependimento e redenção, mostrando que o amor de Deus não conhece fronteiras e não faz acepção de pessoas. Não existe limite para o amor de Deus. E é engraçado que nesse texto todo, algo que mais marcou aqui é que em todos os momentos sobre a palavra transformação. Sempre quando Deus veio e não existiu uma pessoa aqui nos exemplos que está citado que não realmente teve uma transformação de vida, verdadeiramente de vida, sabe? Eu acho que Jesus é isso. Quando ele vem, você realmente conhece o amor de Deus, quando você está disposto a viver uma vida com Deus, você vai automaticamente viver um novo com ele, sabe? Uma transformação. A sua vida vai ser transformada, sabe? E eu acho que é importante a gente saber disso, que Deus veio para os pecadores, ele tem uma palavra para eles, ele acolhe a todos nós que somos pecadores, e Deus tem uma transformação de vida.
Nós precisamos viver em transformação de vida. Todos sabe? os dias. Todos os dias. A gente precisa acolher a todos e proclamar, sabe? Que a pessoa, ela é digna de uma transformação. Assim como eu fui digna, assim como você foi digno, todos nós merecemos uma transformação, sabe? E Jesus está aqui para isso, sabe? Até porque como estaríamos hoje sem Jesus? Exatamente. Não estaria, né? Exatamente. Nem Se eu saberíamos se eu não estarmos tivesse conhecido Jesus, coitada de mim, eu estaria perdida aí na vida. Entendeu? Então, Jesus, ele mudou a minha vida e eu louvo ao nome do Senhor por isso, porque Jesus, ele mudou a minha vida. Jesus, ele mudou a minha forma de pensar. Jesus, ele mudou a minha forma de agir, né? Óbvio que ele vai continuar mudando muita coisa, mas a forma que eu me expressava. Então, Jesus, ele mudou completamente em vista da pessoa que eu fui há anos atrás e a pessoa que eu sou hoje. É tudo por causa dele, foi porque alguém insistiu em mim, foi porque alguém viu, não, ela é pecadora, ela falha, ela erra, Você foi digna de uma chance, Mas- então todos nós somos mas Jesus dignos. Isso aí. me ofereceu o seu perdão. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? A gente entender que as pessoas são tão dignas do perdão de Deus como eu sou todos os dias. E quando a Brenda falou ali de transformação, principalmente nas nossas falas, que às vezes a gente se coloca às vezes em posição de achar que só porque nós estamos com algumas posturas, a gente tem o direito de falar de qualquer forma com as pessoas. Foi o que eu falei, Jesus, ele era direto, mas ele sabia da necessidade de cada um. Jesus, ele tem a forma dele de falar com a Brenda, ele tem a forma dele de falar com a Letícia, ele tem a forma dele de falar com a Ingrid. Entendeu? Não é porque ele fala com a Ingrid de uma forma fervorosa, ele vai falar com a Letícia ou com a Brenda assim. Ele sabia como ele ganharia as pessoas. Ele sabia como falar com cada uma. Então a gente precisa entender isso. Independente do grau de intimidade que eu tenho, eu preciso ter o amor de Cristo nas minhas falas, principalmente, porque muitas das vezes por conta das minhas falas, eu também peço às pessoas de chegarem até Jesus. Eu também acabo endurecendo o coração das pessoas, porque a gente não mede as nossas palavras, entendeu? A gente não tá nem aí porque as pessoas vão pensar, vão sentir. A gente só quer falar, mas a gente não se coloca numa posição, caramba, como que Jesus agiria? Poxa, eu tô com uma situação delicada, como que Jesus agiria no meu lugar? Jesus, ele tem compaixão. Jesus, ele tem amor e eu preciso ser como ele. Mas eu preciso ser como ele. Se ele fala em amor, então eu vou falar com amor, entendendo a necessidade do que a pessoa está vivendo. Entendeu? Não vou deixar de falar a verdade. Não vou ficar rodeando. Não, mas. Não, olha só. Aqui na palavra está escrito isso. Porque a palavra de Deus ela não é para fazer carinho. É para trazer mudança. E isso, a palavra de Deus, ela não é pra gerar, tipo, eu ficar com pena. É pra trazer transformação. Mas só que aí eu tô falando da palavra de Deus, né? E aí eu sou uma enviada do Senhor. E eu vou falar de Deus, porque não sei o que, não sei o que, porque você não tem jeito, porque a Bíblia diz que você vai pro inferno. Não é assim. Óbvio que tem situações que nós precisamos ser mais intensos, mas outras a gente precisa se colocar, porque tem pessoas que ainda estão no processo, sabe? Então eu tô aprendendo muito isso. Muito isso. Senhor, me ajuda da forma que eu vou falar. Me ajuda a ser paciente. Hoje eu recebi uma palavra já de manhã do propósito da leitura sobre ser paciente. Caraca! Já de manhã? Já? 6 horas da manhã? Bom dia! Porque eu preciso ser paciente na forma que eu estou cuidando das pessoas. Inclusive quando a gente se trata de adolescentes e jovens, né? Ainda mais porque a gente sabe que a gente nem sempre nossos dias sempre são bons. Então Sim, as outras pessoas também não têm às sempre vezes a dias pessoa bons. já tá num dia Exatamente. conturbado, né? E aí, do nada, eu vou lá com uma palavra que, ponto. Faltava isso aqui pro coração dela fechar. E aí eu fui lá e só ajudei. Entendeu? Só jogou Então, a Senhor, terra. me ajuda. Todas as vezes que eu vou entrar em alguma conversa com alguém, ó, Senhor, me ajuda, toma as minhas palavras. Porque eu estou sujeita a falha o tempo todo. Estou sujeita a falha o tempo todo, a falar alguma coisa, alguma bobeira. Enquanto eu estiver aqui na Terra é isso, mas eu preciso reconhecer. Nada que eu falo vem de mim, é tudo sobre ele, é tudo para ele, foi o que você falou, né? Jesus ele sabia o que ele estava fazendo por quem ele fazia. É isso, é nessa posição que a gente precisa se colocar. Não, eu estou aqui por Jesus, por causa dele, por ele. Então, por eu estar aqui e saber que ele tem compaixão das pessoas, não que ele abraça. Ele não abraça o pecado, ele abraça o pecador.
Mas eu preciso me colocar na condição, tipo assim, não, vamos lá, ó. É isso aqui, ó. Ah, tu quer, ó. É isso. Agora vai partir da pessoa. Se ela recebeu ou não, aí já não é mais sobre mim, entendeu? Aí o Espírito Santo que convence. Meninas, finalizamos. Agora eu vou pedir para vocês dar a consideração finais de vocês para deixar uma palavra aí para a igreja, né? Eu tinha separado aqui até aqui um versículo em 1 Timóteo, tá entre 1 Timóteo 1, do 15 ao 17, mas eu separei só um pedacinho. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí eu fiz uma anotação. Jesus Cristo promete que, se deixarmos nossa vida antiga e pecaminosa, ele nos dará uma nova vida, sabe? E é exatamente isso. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Nós precisamos estar abertos a realmente abraçar ao pecador, sabe? Não ao pecado, mas ao pecador. Estamos aqui para todo mundo, não podemos fazer acepção de pessoas. E porque se Jesus Cristo veio à Terra para nos ensinar isso, nós precisamos executar isso também, Sim. sabe? Não podemos nos igualar igual aos fariseus, sabe? Que as pessoas que falavam que cumpriam a lei, se colocavam em um alto pedestal e, na verdade, não era isso que Jesus queria, sabe? Eu acho que, depois desse estudo, eu tenho certeza que a cada dia nós precisamos nos reavaliar, nos Com examinar para vencer esses paradigmas que temos na nossa cabeça, sabe? Eu sou melhor, o meu pecado é mais tranquilo, o pecado do irmão é mais pesado. Não, todos nós somos pecadores e merecemos a compaixão e a graça de Deus. A gente pode ver muitas vezes que o nosso coração é muito virado para ser um fariseu, né? Que a gente muitas das vezes se pega fazendo coisas que eles faziam. E a gente tem que lembrar o tempo todo que a gente é vista. Pensando no lado de as pessoas precisam, igual as adolescentes, você deu exemplo, de que elas estão sempre atrás de você, estão sempre ali buscando, querendo saber o que você tem, opinião sobre elas, e que a gente é sempre vista. Então a gente tem que agir de acordo verdadeiramente como Jesus, sendo humildes e mansos de coração, amando a todos. Perfeito. E uma coisa também que nós temos que ganhar as pessoas ao nosso redor para Cristo. Dando exemplo assim de Jesus andando com pecadores, pessoal na nossa faculdade, que a gente acha. Faculdade é principalmente um estereotipo de pessoas que a gente fala assim, não. Que não tem jeito. Não, É. Aí a gente, sabe, pelo menos plantar a semente ali, sabe, galera? De se posicionar, principalmente, porque tem muita gente que vai pra faculdade e não se posiciona por medo de, às vezes, nem tentar falar sobre Jesus, mas, sabe, de já achar que vai ser chegada sendo atirado pedras. Meu Deus, eu tô muito nervosa falando. Mas se posicionando como cristãos verdadeiramente e assim a gente levando Cristo, gente. A gente sendo como Jesus, sendo a Bíblia que a galera vai ler, a galera isso aí. vai começar a conhecer Jesus, vai começar a ter interesse sobre Jesus. É isso. Eu queria ler um versículo aqui, mas eu não achei, né? Então, eu quero só, não tenho mais nada para falar, em vista do que elas falaram, né? Já finalizaram. Só esperamos que, assim como o Espírito Santo ele tem nos moldado, né, nos constrangido em relação a essa palavra, que foi uma palavra muito forte, tá? Uma palavra muito forte mesmo. É forte para quem recebe, é forte para quem ministra, né? Porque a palavra de Deus ela carrega uma responsabilidade muito grande de como nós vamos levar para a igreja. Então, que o Espírito Santo possa constranger vocês da mesma forma que ele nos constrangeu e que a partir dessa mensagem possa verdadeiramente haver mudanças de falas e atitudes, tá bom? Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau!